Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de julho de 2024, e em algum momento, com essa cobertura inescapável das Olimpíadas, eu infelizmente tenho um defeito de nascença e tenho um interesse próximo de zero por qualquer tipo de competição, então eu nunca assisto Copa do Mundo, nunca assisto absolutamente Olimpíada nenhuma, fala qualquer coisa, corrida de automóvel, nada, eu, por alguma razão qualquer, isso não me desperta interesse algum. Né, mas é difícil escapar, né, por mais que eu tente me focar em outras coisas, ligo o telejornal, abro o jornal e tal, e eu ouvi uma coisa que eu achei bastante interessante na hora em que eles estão comentando, acho que a cerimônia de abertura, que obviamente provocou muita polêmica, ok? Eles falam dos grandes valores da República Francesa, eles tiram da manga, como sempre, a liberdade, igualdade e fraternidade, 3 princípios, liberté, égalité, fraternité, e acrescentam um quarto, que eu achei interessantíssimo, que é a questão da diversidade. Puxa, bacana, eu acho isso uma absoluta evolução. Então, em homenagem a essa história da França agora, aliás uma história que, em verdade, eu tenho uma ligação um pouco complicada, eu não consigo bater palmas para a Revolução Francesa, não porque eu gostasse da aristocracia, imagina, duas formas de organização de poder mais completamente cretinas, né, mas pelo banho de sangue, por aquela coisa toda do Rousseau, mas a gente vai falar um pouco mais a respeito. Mas o The Rest is History fez uma série, acho que de 8 episódios, todos de uma vez. Né? Aliás, The Rest is History tem uma coisa que eu me recuso a fazer. Aqui no Radinho existe a opção absolutamente voluntária, né, de você se tornar como 14, já são 14, né, super raríssimos, que é quem contribui mensalmente com um valor que bem entender, né, para a subsistência aqui do Radinho. Agradeço de coração a todos eles, mas só que eu nunca quis fazer 2 tipos de radinho, né, um radinho público gratuito e um radinho especial para quem botou a mão no bolso. Não, isso vai contra, nem sei qual o princípio meu, instintivamente eu repudio isso. Acho que eu comecei a trabalhar com web encantado com essa ideia de colocar tudo acessível para todo mundo, né, em todos os lugares, então a qualquer momento. Né? Então essa história de criar, sei lá, Abadá, né, ala VIP, não, mas o The Rest is History faz isso. Então caso você participe financeiramente, de maneira recorrente, né, do The Rest is History, você faz parte de um clube, eles têm lá um Discord para você discutir, fazer perguntas, etc e tal, e você tem acesso aos episódios antes. Legal, eu jamais faria isso, o Radinho sempre vai ter a mesma mecânica, a mesma lógica, se é que tem alguma lógica para todo mundo, mas porque eu sou membro do The Rest is History Club, né, acho que é o único clube do que eu já fiz parte na vida, então recebi os 8 episódios de uma vez, tomei um susto. Né? Ontem, como eu tive que infelizmente circular pela cidade, que é um desprazer eterno, que é trânsito, eu não sei, é uma longa história, eu acabei aproveitando esse tempo morto para ir avançando nesses episódios todos. Eu ouvi um episódio e meio, e estou felicíssimo, né, de ouvir esse episódio e meio sobre a Revolução Francesa, porque ele, por uma estranha, uma coincidência muito, sei lá, que me encanta, vamos chamar assim, porque vocês sabem que eu não acredito em sorte, vocês sabem que eu não acredito em milagres, vocês sabem que eu não acredito em coincidências significativas, não acredito em nada disso, né, mas me deixou feliz, porque resgatou uma memória bastante antiga. Então vamos voltar um pouco, já comentei aqui da minha relação um pouco complexa com essa história toda da Revolução Francesa, né? Vamos voltar um pouco no tempo, há quantos anos isso? Há 33 anos aproximadamente, né? Eu batalhei por uma bolsa, consegui uma bolsa para passar um tempo na Alemanha, em Berlim, e passei um tempo em Berlim, e aí eu descobri que em Berlim você tinha sebos e livrarias pela cidade toda. Eu andava com um mapa dos sebos de Berlim no bolso, não é? Além do outro mapa, porque eu sou absolutamente desorientado, eu me perdi o tempo todo, então tinha um mapa da cidade, tinha um mapa dos sebos, e eu voltei de lá com uma pilha de quilos e quilos, era tanto livro que eu despachei por navio, mas nem sei onde foram parar, não sei se eu ainda tenho todos, né? Divórcio tem alguns efeitos estranhos nas suas coleções. Mas, pois bem, eu me lembro de ter encontrado, e puxa, na época eu estava ainda tentando
me orientar da melhor, de que maneira, qual seria a melhor maneira para eu preencher aquilo que eu sentia como um vazio enorme, um vazio de formação, um vazio de educação, um vazio de cultura. Porque, eu já comentei com vocês, eu tinha feito escola pública durante a ditadura, porque eu passei um bom tempo da minha juventude fazendo um curso de engenharia que não me acrescentou em nada. Né? E aí, quando eu finalmente saio, vou para um curso de humanas, falei, ufa, né? Mas eu estava me sentindo em falta, eu estava me sentindo atrasado. Né? Eu falei, cara, como é que eu preciso aprender tanta coisa? E eu estava ali meio, né, preocupado, por onde eu começo, como é que eu vou, será que eu vou seguir bons caminhos? Né? E nessa ânsia, ali nesses sebos de Berlim, eu acabei achando um livreto, que eu não sei onde é que eu enfiei, que era uma perspectiva muito curiosa da Revolução Francesa. Eu não sei como você aprendeu a Revolução Francesa, se era um professor, sei lá, que vai falar de luta de classes, meios de produção, não sei, não tenho a menor ideia. Né? Mas esse tinha uma perspectiva para mim bastante nova, que era o seguinte: a gente normalmente associa a Revolução Francesa aos grandes ideais iluministas, né? A enciclopédia do Diderot, do Voltaire, esses caras todos, né? Aquelas grandes ideias bacanas, porque afinal a enciclopédia foi um grande momento aí da civilização ocidental. Para quem não sabe muito bem, a enciclopédia foi criada em fascículos e ela tinha ali a ideia original. Era criar alguma coisa bastante acessível, né, que cobrisse vários temas do conhecimento sob uma perspectiva racional, não religiosa. Porque uma perspectiva religiosa você precisa de um livro só, certo? Então a enciclopédia era... E aí cada verbete ali era escrito por um daqueles monstros sagrados do pensamento ocidental. Então a enciclopédia, será que essa é a base da Revolução Francesa? Talvez sim, talvez não. A gente tende a julgar a história pelas coisas que são mais visíveis, né? Então você vai para Paris e vai ver, sei lá, Notre Dame, você vai até Chartres e vai ver aquela catedral maravilhosa, né? E você vai achar que todo mundo vivia em casas com vitrais e pedras e arcos góticos, só que não. As pessoas não viviam em casas com toda essa exuberância arquitetônica, viviam em casas que não sobreviveram. Não sobreviveram porque ou eram de madeira e pegaram fogo, ou porque alguém bombardeou em alguma das guerras, ou porque simplesmente a coisa não era feita para durar. Né? Então, mesmo quando você olha a Paris maravilhosa de hoje, ela praticamente tem quase nada, você tem que procurar com muita atenção, você tem que procurar em alguns bairros ali no Quartier Latin, os vestígios da Paris medieval, porque num certo momento, né, o Haussmann, 1800 e bolinha, passou o trator em tudo e falou, olha, é o seguinte, isso daqui é muito confuso, é muito medieval, vamos colocar grandes avenidas num grande plano urbanístico, os prédios vão ser todos iguais, né? Então, passou a borracha aí numa boa parte da história da cidade de Paris. Então a gente tende a confundir, né, o passado com aquilo que sobrou do passado. Então a gente também tende a confundir o pensamento daquela época com aquilo que os cabeções e os intelectuais escreviam, o que não necessariamente era tão acessível assim, o que não necessariamente movia as massas. Certo? Então o que esse livrinho, estou dando uma volta louca, perdão, mas o que esse livrinho, que eu preciso procurar, o que ele mostrava é que talvez tenha sido mais importante, né, para mobilizar as massas, para criar ali um clima, né, um certo contexto afetivo, para acender a fogueira, para dar combustível para a Revolução Francesa, não foi necessariamente Voltaire, mas foram panfletos bastante sensacionalistas, bastante pornográficos, né, mentirosos, descaradamente mentirosos, mostrando como a vida sexual da aristocracia, sobretudo dos dirigentes, né, da rainha, do rei, era escandalosa, porque onde já se viu, ela era imagina, lésbica, tarada, ninfomaníaca, o rei é impotente, tem um pinto pequeno. Então, esses panfletos, que mesmo para a sensibilidade de hoje são absolutamente grotescos, né, eles acabaram mexendo aí com corações e mentes, talvez mais do que os grandes ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O que ele está insinuando ali, que esses panfletos, aliás, todo esse tipo de ataque sexista, preconceituoso, ele está tentando resgatar uma moral muito instintiva, uma moral muito
profunda, daquilo que é correto, daquilo que é puro, daquilo que é impuro, de quem é um traidor, de quem que é um devasso. Então, eu lembro desse livreto, está enfiado em algum lugar aqui, mas é bom lembrar disso porque o que o pessoal do Rest is History está, logo no primeiro episódio, é comentando sobre Maria Antonieta, que você já deve ter visto num filme ou outro, um seriado ou outro. Eu não me lembro de nenhum em particular, porque, como eu já falei para vocês, eu não tenho muito interesse na história francesa. Eu não gosto do Napoleão, eu não gosto de nada. Pois bem, mas o que acontece é que Maria Antonieta, dependendo da perspectiva aí, ou ela é uma devassa, uma aristocrata, sei lá, sanguinária, um vampiro que sugou os recursos da França, ou se para os mais conservadores, nossa, era uma criatura pura virginal e que foi, imagina, sacrificada no altar da barbárie, né? Depende da perspectiva. Mas o que eles estão dando ali é uma perspectiva mais histórica, mais moderna, mais interessante e que eu acho que vale a pena comentar aqui, até porque eu não sabia, quem sabe vocês também se interessam por esse tema. A questão é a seguinte, a gente comentou recentemente, acho que com a Primeira Guerra Mundial e acho que outros episódios também, sobre o Império Austro-Húngaro, né? Numa era de grandes impérios, Império Otomano, Império, sei lá, Império para tudo quanto é lado, né? Você tinha o Império Austro-Húngaro. Em princípio era o Império Austríaco, depois a Hungria bateu o pé para não dizer outra coisa, aí não, vai ser ok, tá bom, não vamos brigar, vai ser Império Austro-Húngaro, a gente divide essa bola aqui e tal, e é justamente esse Império Austro-Húngaro que nos seus estertores, né, acaba sendo associado ao começo da Primeira Guerra Mundial. Esse Império Austríaco, Austro-Húngaro, ele fica praticamente o tempo todo na mão de uma dinastia só, que são os Habsburgos. Os Habsburgos eram profundamente católicos, né, e o império deles se expandiu não como o absoluto cretino do Hitler, que de uma hora para outra resolve invadir todo mundo, fazendo guerra e matando todo mundo, e impondo uma ideologia de maluco. Não, o Império Austro-Húngaro ele foi se expandindo através de casamentos. Casamentos, lembra, aristocracia, quem é filho de quem é parente de quem, aquelas linhas sucessórias insanas, né? Se o rei morreu, agora quem vai ser o sucessor? Ai, não tem filho homem, aquela bagunça de sempre. Pois bem, eles vão casando aqui, casando acolá, quando você vai ver, o império vai crescendo através de casamentos e alianças. É um império que tem uma história relativamente pacífica. Então, o que acontece é a França, em 1700 e bolinha, ela está numa situação um pouquinho complicada, não é? Porque a Prússia está começando a se unir à Inglaterra e a França está preocupada que ela vai ficar sozinha, ela vai precisar de alguma aliança, e ela começa a conversar com o Império Austro-Húngaro, o Império Austríaco, na época, se não me engano, não é? E o que acontece é que nessa época, acho que era do Luís XV, sei lá, o Luís XV estava vivo, né? E alguém falou, olha, é o seguinte, a rainha aqui, a imperatriz aqui do Império Austro-Húngaro, Maria Teresa, como boa católica, ela é muito prolífica, ela teve uma quantidade monstruosa de filhos, então a 11ª filha, que se chama Maria Antônia, que nem uma rua aqui pertinho, né, a Maria Antônia, que depois vai virar Maria Antonieta, a Maria Antônia, olha, ela é uma criança, né, mas a gente pode fazer um arranjo para ela casar com o filho do Luís XV. Ah, por que não? Tá bom. Então, quando, sei lá, só para selar essa aliança, eles fazem um casamento de mentirinha lá, o coitado do Luís, aí nem o Luís XVI nem participa, ela faz um casamento simbólico para ela poder ser enviada para a França, né, para casar com o rapazinho, tá bom? Ela era adolescente, 14 anos, sei lá eu, né? Então é isso que vai acontecer. Eu comentei aqui com vocês que toda vez que uma garotinha se encantar com o mundo das princesas da Disney, ou que alguém vier com uma cantada de Araque dizendo que você é uma princesa, etc., repense essa história, porque a vida de princesa significa que você é uma mercadoria que é usada como uma peça num tabuleiro, né? A sua família vai mandar você para a cama de algum outro completo maníaco, que você nem sabe se toma banho ou não, né, em algum lugar estranho, você tem que torcer para esse lugar estranho ser minimamente civilizado, mas em princípio você é carne, você é uma máquina reprodutiva, você é praticamente uma res, mais ou menos como tem no mundo agro, você fica pegando esses reprodutores de lá para cá,
você vai ser jogada de lá para cá, você pode dar sorte, pode não dar, não é mesmo? Mas é isso. Então eu não consigo entender qual é a mítica de uma menina virar princesa. Isso me parece muito pouco interessante, porque é zero autonomia, a tua vontade é o que menos conta, né? Você é jogada de lá para cá por interesses que você nem imagina. Pois bem, então esse era o caso da Maria Antônia. A Maria Antônia, ela vai ter que casar com o rei com um dos herdeiros ali da França, e o que acontece, legal, bacana, agora a gente tem que mandar você para a França. Então coloca a moça numa carruagem, uma diligência, um veículo especialíssimo, com outras 56 carruagens, né? Você tem 56 para levar criadagem, para levar as roupas, para levar a zona toda, para levar o cachorro, imagina, um comboio de 56 carruagens atravessando a Europa, saindo lá de Viena, indo até Paris, não é, nem sei quanto tempo demorou essa história. E aí tem um momento que eu acho que a gente chegou a ver isso, não sei se foi em algum filme, acho que foi num filme, a gente viu esse momento. O que acontece tem um momento muito simbólico que na hora que ela chega na fronteira com a França, na fronteira com a França tem um rio, nesse rio tem uma ilhotinha, essa ilhotinha é metade francesa, metade austríaca, cortada no meio, né? E nessa ilhotinha tem ali um palácio de brinquedo, uma miniatura de palácio, feita sei lá do que, de madeira, para imitar um palácio, e ali acontece uma coisa muito simbólica. Ela embarca no lado austríaco da ilha, ela entra no lado austríaco dessa construção e ela chega num quarto em que ela tem que se despir de todas as roupas que ela tinha austríacas, inclusive do cachorro, o que provavelmente vai deixar muita gente aqui com o coração partido, né? Teve que se do seu querido Pug, que é uma absoluta aberração, mas não é o caso, mas aí ela tem que se despedir de tudo isso, ela tem que literalmente se despir, atravessar uma porta, né, deixar a criadagem dela para trás, e a partir daquele momento ela vai estar sob a tutela de uma figura absolutamente monstruosa, uma mulher super severa, super brava, que vai ser a tutora dela ali. Ela tem que se vestir de novo, então ela deixou uma vida para trás. E começa, né, uma vida. Imagina se você tem 14 anos, o que isso quer dizer para você? Que completa insanidade. Né? Você está deixando tudo para trás, você está se entregando nas mãos de pessoas que não gostam de você. Vale lembrar que, embora essa seja uma aliança interessante do ponto de vista político, geopolítico da Europa naquele momento, a França e os franceses tinham uma tremenda desconfiança com os austríacos, porque eles eram inimigos históricos. Tanto é que, ao longo da vida, que acabou sendo literalmente ceifada, não é mesmo, por uma guilhotina, não é? A Maria Antônia, que é obrigada a virar Maria Antonieta, ela era chamada de a austríaca, o que em francês tem um pequeno tempero, um pouquinho desagradável, que é o seguinte: autrichienne, que é a palavra para austríaca em francês, autrichienne, sobretudo se você salienta o final chienne é o feminino de cão. Então é como se eles estivessem chamando ela de cadela, como se elas estivessem chamando em inglês de bitch. Então quando eles chamavam de autrichienne, não só isso reforçava, né, esse ranço contra os austríacos, mas acabava sugerindo que ela era na verdade uma cadela. Né? Pois bem, então ela começa a vida assim, ela vai lá casar vai ter a cerimônia toda, claro, lá, e o herdeiro, o príncipe herdeiro, na verdade não era tão, ele estava interessado em outras coisas, ele estava interessado em navios, em fechaduras, e era um garotão, né? Não estava tão interessado assim nas coisas do amor, nas coisas da arte, mas acontece uma coisa inesperada, aí vale lembrar, acho que tem uma questão de valores que é interessante. Ela vem de um mundo católico, de um mundo muito moralista, aliás, de um império que é relativamente benevolente, que se preocupa com os pobres, que tem obras assistenciais, né, e tem toda aquela questão dos valores, de manter as aparências e tal. Quando ela chega na França, a primeira pergunta que o pai do noivo, que era o rei, faz se ela era peituda, né? Então você percebe que ela entrou num lugar bastante diferente, né? Que não estava tão preocupado assim com os 10 mandamentos, né? O pai era o Luís XV era um absoluto devasso, né? O cara vivia cheio de amantes, Madame de Barry, era uma coisa de louco, amantes notórias e conhecidas, né? E reza a lenda que ele teria morrido inesperadamente porque sua amante principal
né, a du Barry, ela traz para ele uma garotinha dos campos, numa camponesa, algum tipo de fantasia sexual curiosa, e a menina tinha varíola. E aí o que acontece? O rei pega a varíola e morre horrendamente, deformado, né, desfigurado. Ele morre subitamente e, ups, de uma hora para outra, o Luís XVI, que era um adolescente, virou rei, né? Rei, e ela também virou rainha. Ela até escreve para a mãe, desculpa, eu não estou pronta, nenhum de nós está pronto para ser rei de nada, né? E ela acaba se tornando rainha da França de uma maneira um pouco precipitada, o rapaz também. O rapaz não é nenhum acelerado, não é nenhum monstro, inclusive comparado com o pai, com os avós, etc. e tal, com aquela putaria generalizada, de Versalhes. Ele é um cara relativamente casto, bem comportado, né? O casamento deles é também bastante comportado. Tem um fato que é bastante curioso, porque vai ser explorado mais para frente, que é o seguinte: bom, um casamento, em princípio, né, tudo tem a ver com você consumar o ato e produzir herdeiros, porque é assim que essa máquina de poder funciona. O que acontece, e ninguém sabe muito bem os bastidores, é que o príncipe, ou melhor dizendo, o rei, ele tem uma dificuldade inicial bastante grande. Ele demora anos, não estou brincando, 7 anos até conseguir consumar o ato. Qual é o problema? Enquanto a obra que volta a martelar, o problema ninguém sabe direito, se ele tinha algum problema anatômico, se ele tinha um problema de fimose, alguma inflamação, se as ereções dele não eram perfeitas, ninguém sabe muito bem. Eu sei que o cara demora anos, isso vira um problemaço, médicos vão assistir, imagina que beleza, você está ali na cama e um monte de gente em volta tentando dizer como é que a coisa deveria funcionar e não funciona. Bom, 7 anos depois, finalmente ele engravida a rainha, né? E a rainha dá vários filhos, inclusive dois meninos. Então você tem um príncipe herdeiro, tem um step, né? Tem um sobressalente ali caso aconteça alguma coisa, e em princípio eles são uma família bastante feliz. Ela não está aprontando nada, ela é super tranquilinha, ele também é super tranquilinho, está interessado em outras coisas, mas tem uma questão que é muito interessante aqui. A gente vai voltar para aqueles panfletos sensacionalistas, né, profundamente ofensivos e pornográficos. Ela, quando chega na corte de Paris, que é uma corte cheia de regras, né, as mulheres com corpete, com todos aqueles vestidos de louco, né, todas aquelas regras de etiqueta, ela veio de um mundo completamente diferente. E no começo, como ela não era rainha nem nada, né, ela era uma adolescente, tenha santa paciência, ela acaba tomando muitas liberdades com o protocolo. Ela não está nem aí, ela faz brincadeira de menino, anda de jumento, faz isso, faz aquilo. Ela é meio rebelde com relação aos protocolos, né? E ela também não é nenhuma figura intelectual, pelo contrário, parece que ela nunca leu nenhum livro na vida, não era uma figura de letras, não é? Ela acaba se encantando com as ideias de Rousseau, um pensador francês que provocou um estrago absolutamente monumental na história ocidental, porque ele veio com essa ideia de que as pessoas nascem em branco, as pessoas nascem perfeitamente boas e generosas em comunhão com a natureza, e quem estraga depois e torna as pessoas egoístas, né, competitivas, é a criação, é a educação. Portanto, seria possível você ter algum tipo de educação que evita essas armadilhas e você pode criar pessoas que são absolutamente naturais e bondosas. Ok, bonito pensar assim, hashtag, só que não, né? Quem manda o cara nunca ter saído do sofá, né? Porque nenhuma civilização, não é assim, simplesmente isso é uma completa falácia, né? A gente já citou aqui em inúmeros momentos o livro do Steven Pinker, o Tabula Rasa, vive falando aqui sobre Franz de Waal, sobre tantos outros pesquisadores atuais que estão mostrando que não nascemos em branco, isso é uma absoluta falácia. Nós temos tendências que são naturais de nascimento, que são genéticas, né? A nossa espécie se explica pela evolução, né? Nada de demiurgos e divindades estranhas, né? E isso implica que existe alguma coisa que a gente poderia chamar de natureza humana que você não consegue zerar, você não consegue fazer alguém do zero, né? Aliás, o século passado foi cheio de tentativas de fazer isso que não deram muito certo, mas a gente esquece, a gente continua. Aliás, o PT hoje, que é uma seita, né, uma seita delirante,
como qualquer partido político extremo, né, eles estão ali aplaudindo o que aconteceu na Nicarágua, na Venezuela, desculpa, apesar de todas as evidências em contrário de que aquilo está sendo um golpe de Estado, que aquilo é uma absoluta manipulação de tudo, né, vai ter sangue nas ruas, e o PT achando que aquilo certamente é uma eleição perfeitamente transparente e digna, e quem... por fidelidade partidária, né, para você não destoar dos seus amiguinhos, você tem que bater palma e gritar as mesmas palavras de ordem. Desculpa. Aliás, vale lembrar que toda a noção de direita e esquerda nasce na Revolução Francesa, nasce num certo evento na Assembleia Nacional, que quem era a favor da monarquia sentou de um lado, quem era a favor dos revolucionários sentou do outro, né, dos dois lados do salão. Quem sentou à esquerda, adivinha, né? Aí nasce a esquerda, quem sentou do lado direito, nasce a direita, e é essa metáfora pobre que a gente usa até hoje, está polarizando o mundo, e a gente não consegue mais ter uma conversa decente. Ok, desculpa, me excedi. Mas voltando aqui, né? Pois bem, a Maria Antonieta, nem sei quando eu entrei nessa discussão toda, ela entra ali na corte francesa com uma certa liberdade, porque não tem muita pressão em cima dela, de uma hora para outra ela é rainha. Né? Ela é a rainha, mas ela, agora que eu sou rainha, agora ninguém vai mais me encher o saco. Né? E ela está bastante encantada com as ideias de Rousseau, de natureza, de espontaneidade, uma ligação romântica com a simplicidade, e ela prefere descartar toda aquela coisa cheia de pó, de perucas, etc. e tal, e ela começa a tentar levar um lifestyle, vamos dizer assim, né? Talvez ela seja a primeira celebridade, a primeira influencer, talvez ela seja inclusive a mãe da moda francesa, porque ela fala, dane-se essa história toda, essa é uma história de louco, eu quero me vestir de outro jeito. Então ela, que escândalo, ela contrata uma costureira, né, para fazer os vestidos dela, e a costureira tem acesso direto a ela. Imagina, todo mundo naquela época morava em Versalhes. Versalhes vale o passeio, né, fica algumas, 80, não sei, não lembro, umas 60, 80 quilômetros de Paris. Era uma Disneylândia, né? Toda a aristocracia estava ali, foi uma ideia do Luís XIV, traz os caras todos para cá, vão ficar todos aqui girando à minha volta como se fosse um sistema solar. Está todo mundo ali em Versalhes, não pega para capar para ver quem senta na janelinha do bonde. Então você tem centenas, milhares de aristocratas e outros puxa-sacos ali. Não, eu sou o cara que vai pôr a meia no rei. Não, eu sou o cara que vai limpar o traseiro do rei. Não, eu sou o cara que vai pôr o chapéu na cabeça do rei. Então o rei acordava de manhã, tinha uma tonelada de gente à volta dele para, botar a luva, limpar não sei aonde, passar perfume. Era esse circo que pelo menos mantinha a aristocracia sob controle para não ter tanta manobra, mas adivinha, né, a briga pelo status, a briga pelo poder, aquilo é um ninho de cobras. Ela resolve dar uma banana para tudo isso, e ela resolveu, não, a minha costureira, ela vem direto aqui, ela me atende direto, não precisa passar, não precisa desse bando de gente de louco. Ela arruma um cabeleireiro, inclusive, homem, outro escândalo, também tem acesso direto, e tanto os vestidos dela quanto os penteados são muito mais naturais. Ela vai se vestir de musselina branca, os penteados dela vão ser mais soltos, vão incluir flores, ela vai usar menos maquiagem, ela não vai usar o corpete. Então veja, é um avanço, né? É um avanço e provocando, obviamente, inveja, horror, maledicência, onde já se viu essa louca austríaca está aqui, né, contrariando todas as normas de etiqueta francesas e tentando aqui ser um pouco mais natural, né? Ok, muito interessante, vai ter um monte de intrigas palacianas, mas o que acontece é que surge um escândalo que é até um pouco difícil de explicar. Na verdade, o Luís XV, ele tinha uma amante, essa de Dubarry, ele tinha encomendado para ela uma gargantilha de diamantes que tinha, como é que era essa história? Tinha 600 diamantes num total de 2.800 quilates, né? Imagina, 600 diamantes, 2.000 quilates. E, curiosamente, parecia um grilhão de escravizado, né? Era uma gargantilha que parecia, uma coisa de punição, né? Mas como se fosse uma coleira, né? Ele encomendou essa história, a peça ficou pronta, ele morreu e o joalheiro micou com essa história, não sabia o que fazer. Alguém resolve dar um golpe num dessas figuras meio opacas ali da aristocracia, que estão ali orbitando, né? Que nem mosca de padaria, né, falou, olha, é o seguinte, aí arma um esquema, pega uma impostora, fazem toda que parece uma coisa teatral, parece uma coisa de ópera, para convencer esse cara de que, olha, a rainha não gosta mais de você, porque você falou mal da mãe dela, mas se você quiser voltar a estar, né, num lugar favorável com a rainha,
Então tem um esquema legal para você. A rainha quer aquela gargantilha que está parada lá, ela faz o seguinte, você compra em nome dela, né, tá aqui uma carta dela, forjada, né, você compra em nome dela, ela vai te dar o primeiro pagamento, vou pagar em prestações, e moral da história era tudo um golpe, né, ele compra essa gargantilha é desviada, ela nunca mais é encontrada, isso provavelmente é desmontado, vendido em 600 pedaços, literalmente, não é? E o tonto, o laranja, fica com cara de besta, a rainha, quando descobre que o nome dela estava sendo usado nessa história toda, fica indignadíssima, e ela fala, não, isso está tudo errado, estão usando o nome da aristocracia francesa, onde já se viu, e ela resolve processar esses caras de maneira pública, porque ela acreditava na transparência. No fim, isso é um tiro pela culatra, porque como ela é austríaca, né, como ela vem de fora, como ela confusão toda, a opinião pública começa a se voltar não contra quem deu o golpe, mas contra a aristocracia como um todo. Onde já se viu, que hábitos são esses, que joias são essas. Moral da história, isso começa a gerar um problemaço de percepção, de relações públicas, de relações, a coisa começa a pegar muito mal para ela, começa a levantar suspeitas sobre a vida dela. Como assim ela tem essa roda de amigas, devem ser todas lésbicas, aí os panfletos deitam e rolam. Começam a imaginar cenas perversas, diabólicas, né, com coisas mais sem pé nem cabeça. Eu já vi algumas dessas ilustrações. Não são boas. Essa mulher certamente tem um caso com não sei quem. A coisa sai completamente fora de controle. Ela não dá muita bola, porque ela acha que ninguém está lendo isso, mas é porque ela mora em Versalhes. Aliás, a opinião pública fica tão envenenada contra ela, com essa história toda, esse escândalo, esse golpe, que ela vai a Paris e ela é vaiada. Aí chega uma hora que o rei fala, olha, não vai mais para Paris, porque o negócio não está pegando bem para você. Né? E aí que ela fica de vez em Versalhes, e aí piorou, porque em Versalhes, aí tá vendo, ela não se mistura, ela é arrogante, ela é pedante, ainda mais porque em Versalhes o rei deu para ela ser feliz, né, um palacete ali, que é o pequeno Trianon, Petit Trianon, porque ela fica ali, tem a vida dela e tal, e isso alimenta ainda mais fantasias. Então o Petit Trianon deve ser provavelmente um bordel, deve ser uma coisa de louco, a opinião pública fervendo. E aí tem uma questão interessante que tem a ver com arte também, que mais ou menos nessa época faz um sucesso estrondoso uma peça chamada Bodas de Fígaro. Bodas de Fígaro, que fez tanto sucesso que o Mozart se interessou e fez a ópera que todo mundo conhece, La Donna è mobile col piumo al vento, né? Então, essa ópera do Mozart, na verdade, é baseada numa peça de teatro que faz um sucesso estrondoso a partir de 1784, né? Um sucesso estrondoso, apesar o rei ter ficado descabelado. Por que o rei ficou descabelado? Porque essa peça era notoriamente anti-aristocracia, anti-monarquia. Tem um diálogo lá onde o barbeiro, o Fígaro, essa mesmo, acho que é isso aí, ele é um barbeiro, não lembro, mas eu sei que ele é uma figura normal, é um artesão, é um trabalhador, né? Ele está com ciúmes de uma figura da aristocracia e ele fala, esse cara da aristocracia, o que ele fez na vida? A única coisa que ele fez foi nascer no lugar certo. Fora isso, ele não fez nada. Tudo que ele tem, ele não trabalhou por merecer. Ele é um panaca, ele não tem valor nenhum. Ele não sobrevive na rua por 5 minutos. Agora, eu nasci no nada, né? Eu sou um homem que fiz a mim mesmo, eu fiz inúmeras aventuras e empreendimentos, eu sou um empreendedor, não, estou brincando, né? Um startupeiro, né? Mas eu sou um cara que eu tenho mérito, né? Eu tenho mérito, eu mereço mais do que ele. Por que ele vai merecer mais do que eu só pelo fato de ter nascido filho de alguém importante? Né? Então essa é uma das falas da peça, né, que coloca em xeque essa arrogância, essa pretensão da monarquia, dos aristocratas de, serem mais do que todo mundo. Isso faz um sucesso louco. O rei tenta, até bota o autor em cana, né, bota o autor numa prisão e tal, mas não adianta, a peça faz um sucesso danado e tem gente que defende que o papel dessa peça, que foi tão popular, talvez tenha sido a grande semente da Revolução, porque você levou de uma maneira que era envolvente, divertida, engraçada, artística, né, apaixonante, você levou um problema que era notório, que é, peraí, por que esses caras estão no poder, né, se eles não fizeram nada a não ser filho de não sei quem, né, isso não quer dizer nada. Né? Então, veja, que interessante, dependendo de como você aprendeu história,
né, ela talvez não tenha, o professor ali não tenha chamado a atenção para a importância desses contextos culturais, né, ou então do papel que essa subliteratura acaba tendo, né? Vamos falar sobre Revolução Francesa, vamos falar sobre Diderot. Não, ninguém estava lendo Diderot, estavam lendo panfletos escabrosos, né, que chamavam o rei de pinto pequeno, de impotente. Imagina, estamos na mão de uma rainha ninfomaníaca estrangeira, né, e de um rei que é impotente e que só gosta de brincar com fechaduras. Então, veja, é curioso porque de alguma maneira dá para traçar alguns paralelos, não é? Porque a gente tem hoje todo um subterrâneo de desinformação, de ódio, né, de fake news, circulando completamente fora do controle, no Telegram, no WhatsApp, né, às vezes nas grandes plataformas. Eu comentei ontem aqui que o TikTok está servindo de plataforma para o neonazismo, não é? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, agora de manhã eu assisti um vídeo da BBC Brasil bastante bom sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico usou, e até usa até hoje, magistralmente os canais digitais, fazendo vídeos de propaganda com mentiras, arregimentando jovens que estão perdidos na vida no Tadjiquistão. Aliás, eu não sabia que existia Tadjiquistão. Todos os Tadjis do mundo, desculpe, perdão, mas existe um lugar chamado Tadjiquistão, que tem ali, fica perto já esqueci, fica no meio da Ásia Central, é o centro da Ásia Central. É o Tadjiquistão, é o país mais pobre daquela região, né, e ali é um berço de extremistas, está saindo os últimos atentados grandes, tinha vários desses caras que são chamados de tajiques, né, Então, veja, o Estado Islâmico deita e rola nessa história também de disseminar por baixo do pano materiais de propaganda que são escabrosos e que estão chamando, obviamente, para o quê? Denunciando a devassidão, denunciando a injustiça, denunciando e propondo que uma sociedade utópica, né? Sociedade utópica. Veja que essa coisa toda de utopia não é uma coisa de esquerda ou de direita, né? Isso é uma ideia bastante perniciosa que você vê que já deu tantos frutos ruins no século passado, né? A utopia nazista, a utopia soviética comunista, a utopia, sei lá, religiosa do Irã. Essas utopias todas de imaginar que você vai construir uma sociedade perfeita, com um sistema só de pensamento, né, que esse seria o pensamento ideal, que seria a cultura ideal, os valores ideais, a economia ideal, de algo me diz que isso já era para a gente ter entendido que não é assim que funciona, não é? Então veja, o Estado Islâmico ele quer se tornar um califado. Ele conseguiu, se autodeclarou califado, não era califado, mas califado, o que é um califado? Califado é quando você tem uma nação, um Estado que segue literalmente, não, sei lá o que, alguma constituição ou tem um parlamento, não precisa de nada disso porque você vai seguir a Sharia, e a Sharia é o texto sagrado, né? São todas as diretrizes de comportamento do islamismo, mas vai seguir inclusive numa acepção muito radical, muito, entre aspas, pura, a maldita ideia de pureza. Essa é uma das grandes ideias de Jerico, que perspassa todas as ideias malucas do mundo, incluindo religiões e utopias políticas, a pureza, não é? Então, o cara quer ter um Estado Islâmico puro, né, onde o líder vai ser um califa, não é? Então, desculpa, mas esses caras com califado, com essa pureza, com essa utopia, dominavam muito bem. Veja o que acaba acontecendo na Revolução Francesa, né, por mais que a gente fique aqui falando de iluministas e etc e tal, na verdade tem em grande parte uma indignação moralista da população, né, que condena os hábitos imaginados, né, fantasiosos. Tudo bem, o Luís XV era um absoluto devasso, devia ser uma putaria louca, mas a coitada da Maria Antonieta não tinha nada a ver com isso. Não era o caso dela, ela era uma boa mãe, tinha 4 filhos, o rei também não aprontava nada, tinha um casamento quase austríaco, de tão certinho. Não é? Mas aí vem essa história de você purificar, vamos purificar o mundo das impurezas e começar de novo da maneira correta, da maneira perfeita.
o que aconteceu na Revolução Francesa? Isso a gente vai continuar falando, acho que ao longo dos próximos dias, à medida que eu avanço nessa série, né? Em nome dessa pretensa pureza, começou o terror. Né? Esse cara pensa diferente, guilhotina. Esse cara era aliado do rei, guilhotina. Esse cara coletava impostos, guilhotina. O Lavoisier, coitado, que era um cientista, imagina, Lavoisier, conservação da massa, né? O pai da química moderna, foi guilhotinado porque o papel dele era coletor de impostos da monarquia. Guilhotinado. Né? Não é que você vai eventualmente discutir, reeducar, não. Guilhotina, você elimina os caras. Né? A mesma coisa, esse tipo de purga provavelmente vai acontecer agora na Venezuela. Eles vão purgar a Venezuela, né, de todos os traidores, de todos os impuros, de todos aqueles que ameaçam a pureza do sistema socialista, idem para o PT, idem para todas, até para utopias de direita também. Né? Então veja, essa ânsia moralista que se diz revolucionária é muito baseada nessa questão de pureza de valores e horror com comportamentos esquisitos. Ufa, falei pra caramba, na verdade está sendo praticamente aqui um episódio inteiro em cima de uma história só. É que muitas coisas se conectam, muitas coisas se costuram, pelo menos na minha cabeça é o que está acontecendo nesse momento. As coisas começam a se encaixar de novo. Então, só para a gente mudar um pouquinho, vamos falar de uma outra coisa pura, uniforme, igual para todo mundo, que é o milho. Milho, sim, milho. Pulamos da Revolução Francesa para o milho. Por que a gente pulou para o milho? Porque tem um vídeo muito bonitinho da PBS aqui, mostrando a história do milho. E o que tem de história no milho? Depois você pensa, o milho, todos nós vamos pensar provavelmente a mesma coisa, um sabugo, né, com aquele dourado, né, com aqueles dentinhos ali, não sei, não, grão, como é que chama aquilo? Não sei, né, vamos chamar de grão. Os grãos douradinhos, amarelos, pois bem, essa é uma das espécies de milho. Né? Esse vídeo muito bacana, ele começa no México, num museu, né? Não é nem um museu, é uma instituição científica, que é como se fosse um caixa forte, que ao invés de ter dinheiro, tem sementes de milho, tem variedades de milho. O milho não existia na Europa, o milho não existia em lugar nenhum, o milho é uma coisa das Américas. É o Colombo, quando chega aqui, descobre milho, tomate, chocolate, várias coisas. Né? E o milho era a base uma boa parte, 30%, 40% da alimentação das Américas. Só que cada região das Américas foi desenvolvendo um milho diferente. Em suma, nesse cofre forte no México, você tem 28 mil espécies de milho. Não é nem espécie, é variedades de milho. Tem milho azul, tem milho vermelho, tem milho amarelo, tem milho... Cara, tem milho de todas as coisas, grão pequeno, grão grande. Eu não sei se você já foi para algum país andino, você já foi para o Peru, sei lá, você vai num mercado em Cusco, você olha as pessoas vendendo as coisas na rua, a hora que você olha uma chola lá, uma nativa, vendendo em cima de um tecido ali, vendendo milho, você fica pasmo, porque são milhos que você nunca viu, de todos os tamanhos, de todas as cores, é insano. A questão é, se você tem conhecidas ali no México, 28 mil variedades de milho, por que todo mundo come o mesmo milho no mundo inteiro? Aliás, vale a pena fazer aqui um parêntese. Na verdade, de toda a produção mundial do milho é produzido em quantidades bíblicas hoje, né? 10% mais ou menos, 10 a 15% vai para os humanos. O resto vira o quê? O resto é ração animal. Então a vaca é basicamente um sabugo de milho que vai até o supermercado. Então é ração animal e também a produção nos Estados Unidos de etanol. O milho é usado para produzir álcool. O milho é produzido para usar para fazer cosméticos. O milho é produzido para usar para fazer vários insumos químicos para várias indústrias possíveis e imagináveis. O milho como comida mesmo é uma fração muito pequena. Mas, de novo, por que a gente só come um tipo de milho? Porque no meio do século XIX, um americano chamado Robert Reed, ele estava procurando criar uma variedade de milho que fosse, sei lá, favorável, resistente, etc. e tal. Ele cruza duas variedades e ele patenteia, surge ali o Reed Yellow Dent, se eu não me engano, que é o nome dessa variedade, que é um milho que, se você escrever um emoji de milho, vai aparecer esse milho. O que acontece é um sucesso, aí naquelas feiras mundiais dedicadas ao progresso da humanidade, esse milho faz um sucesso louco, no fim ele começa a ser plantado à torto e à direito, aí quando você tem, os Estados Unidos começam a se integrar com ferrovias, começa a surgir também ali um mercado de commodities,
Então não adianta ter uma variedade louca de milho, porque no começo cada um plantava a variedade que bem entendia. Então vamos fazer o seguinte, vamos plantar todo mundo a mesma variedade, né? Primeiro porque rende bastante e tal, e segundo porque fica mais fácil, milho é milho, não vamos ficar aqui esquentando a cabeça que tipo de milho que é. Então isso começa a se expandir loucamente nos Estados Unidos. Na década de 20 você tem uma crise agrícola nos Estados Unidos, o governo subsidia a plantação de milho, aí o governo descobre que o milho pode ser usado para ração animal. Moral da história, o milho vira uma commodity e a gente esquece que havia 28 mil, e ainda existem, claro, né? Esse vídeo mostra um restaurante, uma empresa no México que está fazendo tortillas com esses milhos originais, né? Esses milhos nativos. Mas a questão é, de novo, essa nossa ânsia pelas coisas todas iguais, a nossa ânsia pelo, né, o milho tem que ser um só, né, essa coisa de diversidade. Então, até que eu fico feliz que, pelo menos a Revolução Francesa, depois de todos os excessos, depois de cortar cabeças, né, depois de dar berço ao iluminismo, que de uma certa maneira também imaginava que nós éramos absolutamente todos idênticos como animais racionais e que aparentemente não está funcionando muito bem, como indivíduos que também não estava funcionando muito bem, não é? A gente percebe que eu fico feliz, né? A gente volta aqui, fecha o loop, volta para o início do episódio, onde parece que agora na França, né, o Liberté, Égalité, Fraternité, são 4 que agora botaram diversité. Fico feliz, falta mudarem a bandeira, que qual é a quarta cor que eles vão colocar no branco, azul e vermelho, né? Não tenho a menor ideia. Raríssimos e raríssimos, obrigado aí pela companhia. Isso acabou sendo uma viagem um pouco insana, né, do seio da Ásia Central, do Tajiquistão, até a alcova de uma imperatriz austríaca francesa, até panfletos subversivos e pornográficos e moralistas, até cabeças rolando que não deviam rolar. Agradeço muito a companhia, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.